Então tá bom. Vou começar. Aqui meu cronograma, né? Agora, hoje é dia 1º, simbolismo sexta agora, pré-modernismo semana que vem, modernismo sexta que vem, e depois arte contemporânea, basicamente, que é o que mais cai. Para começar a falar sobre parnasianismo, a gente tem que lembrar que é uma corrente que começou assim fundamentalmente na França, e tanto que o nome se inspira em um dos livros da temática parnasiana, chamado La Parnasse Contemporain. Então, parnasianismo. Parnasse significa o local onde os deuses gregos iam para refletir, onde as ninfas e... Era um local de admiração, de contemplação. Então, a derivação do nome vem daí. Você já vê que tem aquelas origens clássicas, né? Então, vai remeter um pouco ao classicismo, só que de uma forma bem, praticamente nada subjetiva. Aqui no Brasil, começa em 82, bem no fim do século XIX, com as fanfarras de Teófilo Dias. Ele não ficou muito conhecido, mas ele é o que origina o parnasianismo no Brasil. E os objetivos no parnasianismo são bem claros. Eles não é muito firulado em relação ao que eles querem. É praticamente fazer uma obra perfeita. É a perfeição poética. Tudo que você vê, simetria, perfeição, adequação às normas e submeter seu poema necessariamente a várias regras, isso é uma coisa muito parnasiano. É uma coisa muito método científico, digamos assim. Não tem muita inspiração, não tem muita subjetividade. Você vai lá, senta, escreve de uma forma que vai ficar bom. O parnasianismo é isso. Então, o objetivo central é a busca pela perfeição poética. Mas para buscar essa perfeição poética vai de várias formas. Primeiramente, para se expressar essencialmente pela poesia. A gente não tem prosa no parnasianismo. A busca é sempre por essa perfeição é pela poesia. O vocabulário erudito, linguagem rebuscada, inversão de termos, que é o hipérbato, né? Isso lembra muito o hino do Brasil, né? Que é aquela coisa com vocabulário que ninguém entende, essa inversão completamente desnecessária, né? Mas para eles era busca pela perfeição, então é basicamente isso. A regularidade métrica, que é aquela contagem métrica, sabe? Contagem de sílaba poética. O decassílabo, que é o clássico, e o alexandrino, que é o de 12 sílabas. As rimas, a gente tem rima rica e rima rara aqui. A gente tem rima pobre também, mas é uma rima que eles não usam. Qual que é a diferença entre elas, principalmente? Uma rima pobre é o rimar amar com sonhar. Da mesma classe de palavras, ambos verbos. Então, fica uma rima pobre, que é previsível. Agora, se eu rimar amar com mar, que é um substantivo, já não fica não fica pobre. Então, é uma rima rica, que mistura as classes gramaticais. E uma rima rara é alguma palavra difícil de rimar, uma palavra inusitada, rimada com alguma outra palavra no nosso... Me perdi aqui, mas no nosso vocabulário, isso. Então, é basicamente isso. O uso é rima rica e rima rara. Aí, o uso de soneto, né? Muito claro, muito consistente também, para remeter cada vez mais a alguma coisa muito clássica, muito classudo, muito erudito. A influência clássica, que da antiguidade clássica, vai ser uma coisa assim muito lembrando o classicismo, sabe? Uma coisa muito tentando trazer aquela simetria, aquela pureza assim do ai meu Deus, do classicismo. Afastamento de temas pessoais e sentimentais, completamente objetivo, que não tem nada de firula
subjetiva, nada de meu sentimento, o que eu sinto, não, é muito mais exterior do que interior a poesia parnasiana, tá? É muito mais o que acontece fora de mim do que dentro de mim. E, em contraposição disso, nada de realidade social. É realmente aquela coisa estética. É uma alienação poética absurda. As pessoas não vão falar sobre nada que são relacionados a sentimentos, vão relacionar as coisas estáticas. O maior exemplo disso, e a maior comparação, que foi uma dica que meu professor de ensino médio deu, é isso aqui. Isso aqui é o quê? Um tipo de pintura chamado natureza morta. O que é isso? Isso é arte, pela técnica. Isso aqui é só técnica. Você printar uma fruta para parecer cada vez mais com a realidade, isso é apenas técnica. Você não mostrou sentimentalismo, não foi subjetivo, não teve criatividade. Isso foi técnica. Isso é a arte pela arte, extremamente estético. Então, se você for comparar o parnasianismo com algo, compara com os quadros de natureza morta. Tá bom? Então, as observações importantes é que é uma poesia descritiva, que assemelha a artes, é dada ao parnasianismo a expressão arte pela arte, ou seja, poesia e a arte em geral, apreciada apenas pela beleza estética. É a casca. Poesia sem inspiração é casca, é estético. Arte sobre arte, metalinguagem. Muitos poemas se voltam para o próprio ato ou trabalho artístico. A gente vai ver que o Olavo Bilac faz um poema essencialmente sobre isso, sobre o trabalho poético. Então, é um poema sem inspiração, não tem aquele sentimento da obra. É você sentar, pensar e conseguir escrever. A arte como resultado do próprio esforço, não como inspiração. Então, foi basicamente o que eu acabei de falar, que é a metalinguagem pura do parnasianismo. O parnasianismo vai fazer essa metalinguagem o tempo inteiro, porque para eles o maior trabalho que tem e o trabalho necessário é escrever poema. Então, a pessoa escreve um poema, você não tem inspiração. Ai, nossa, um dia eu estava sentado e aí me inspirei na minha mulher amada. Não vai ter tema sentimental, não vai ter tema subjetivo, vai ter... Vocês vão ver, vou mostrar agora os autores, fica muito claro. A gente fala assim, a gente pensa, mas vai falar sobre o amor, vai falar sobre o quê, então? Mostrar sobre o que os parnasianos faziam poemas. A gente começa com assim, aqui no Brasil a gente tem a tríade, a trindade parnasiana, os três principais autores parnasianos no Brasil. Começando por Alberto de Oliveira. Nossa, o negócio está bem em cima do meu slide aqui. Consegui. Parnasianismo convencional. Poesia de caráter descritivo, voltava para elementos da antiguidade. Ok. E é narrativo de lendas, ou seja, ele é o exódio assim, do parnasianismo, ele é o que junta todas as características do parnasianismo e faz o poema dele. O que é? Estético, raso, eu particularmente, não particularmente, né? Claramente é uma escola muito rasa, porque ela é essencialmente estética, e voltada para elementos da antiguidade, então essa busca pelo classicismo, entendeu? É uma coisa muito... Parnasianismo é uma coisa muito nostálgica. Nostálgica não de sentimento, mas de volta à estética, entendeu? É uma estética nostálgica, porque a gente volta aos sonetos, volta às temáticas classicistas, etc, etc, etc. Ok? Então, aqui. O exemplo maior. O poema dele, Vaso Grego. Ele vai fazer um poema sobre um vaso grego. O que sai de um poema relacionado a vaso grego? Você vai ver. Essa de auros relevos, trabalhada de divas mãos, brilhante copo um dia, já de aos deuses servir como cansada, vinda do Olimpo ao novo Deus servir. Era o poeta de Teos que o suspendia, então, e ora repleta, ora esvazada, a taça amiga aos dedos seus tinha, toda de roxa, pétalas colmada. Depois, mas o lavor da taça admira, toca e do ouvido aproximando-a, as bordas finas há de lhe ouvir, cânora e doce.
Ignota voz, qual se da antiga lira fosse encantada a música das cordas, qual se essa voz da Anacreonte fosse. Enfim, eu não consigo ler o resto aqui, mas dá para ver que é muito difícil por causa do hipérbato, muito rebuscado, muita palavra erudita que a gente quase não sabe o significado. E é um poema raso, é um poema sobre um vaso grego. O que tem a graça nisso? Simplesmente não tem. Mas essa é a graça do parnasianismo, é escrever um poema que é puramente estético. Um poema que você olhando esteticamente é um poema perfeito, porque é um soneto, tem a métrica perfeita, tem as rimas, basicamente isso, entendeu? Aqui dá para ver muito claro as rimas aqui, ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro, admira, lira, boy das cordas, doce fosse, tá? Então, é basicamente isso. Esse é Alberto Oliveira. Aí a gente tem Raimundo Corrêa, que ele mesmo sendo parnasiano, alguns de seus poemas se afastaram da completa ausência de subjetividade. Demonstrando uma visão pessimista e melancólica, seu estilo se aproxima muitas vezes da temática machadiana, então retrógrado, né? Não retrógrado, mas voltando um pouco para a temática machadiana. O que é o negócio das escolas literárias? Escola literária é o que é a moda, é o que predomina em certos aspectos de certos poemas. Esse cara pode escrever poema, a gente pode pegar e escrever um poema do jeito que a gente quiser. Nessa época, ele podia pegar um poema e escrever da forma que ele quisesse, porque ele é o autor. Não significa porque ele está dentro de uma escola literária que ele tem que escrever sempre conforme uma escola literária, porque é a moda que rege. A moda regente, né? Não necessariamente a ordem, tá? Então, ele pode escrever poema do jeito que ele quiser, da mesma forma que ele escreveu, mesmo sendo um parnasiano, ele em algumas temáticas era subjetivo. E se aproximava ao pessimismo, essa tristeza, essa melancolia, se aproximava um pouco à temática machadiana. Mas mesmo assim, ele continua sendo um poeta parnasiano. Por quê? Olha esse texto dele, esse poema. Chama Plena Nudez. Eu amo os gregos tipos de escultura. Pagãs nuas no mármore entalhadas. Não nessas produções que a estufa escura das modas cria, tortas e enfesadas. Quero um pleno esplendor, vício e frescura, os corpos nus, as linhas onduladas, livres de carne exuberante e pura, todas as saliências destacadas. Não quero a Vênus opulenta e bela, de luxuriantes formas entrevê-la de transparentes túnicas através. Quero vê-la sem pejo, sem receios, os braços nus, o dorso nu, os seios nus, toda nua, de cabeça aos pés. A temática dele não parece com a temática parnasiana. Isso é fato. Agora, a estética dele é puramente parnasiana. O cara, em 1882 para frente, escrevendo um poema de soneto com versos aqui, se a gente fizer, é decassílabo. Então, assim, é uma temática parnasiana de estética, não necessariamente conteúdo, de Raimundo Corrêa, tá? Agora, o último e o principal, Olavo Bilac. Ele é famoso tanto na França quanto no Brasil, um dos maiores poetas brasileiros. Maiores poetas porque ele teve uma ressignificação. Decassílabo são 10 sílabas por frase, entendeu? Aí a gente tem todas as frases têm 10 sílabas, entendeu? Todas as frases, todos os versos têm 10 sílabas. Se for 10 por verso, decassílabo. Se for 12 por verso, alexandrino, tá bom? Show. Aí aqui a tríade parnasiana, o último, né, como eu estava falando, Olavo Bilac, admirado na França e no Brasil, principal autor parnasiano e é considerado um dos maiores poetas de todos os tempos. Tanto no Brasil, tanto no exterior. Ele é um poeta de nome, assim, completamente... Fora do Brasil, acho que o Olavo Bilac é mais conhecido aqui no Brasil, incrivelmente.
Ele tem uma poesia que muita habilidade, ele é uma pessoa que tem muita técnica. Ele é um não posso falar tecnocrata, né? Porque ele ainda tem uma temática um pouco mais subjetiva em alguns momentos. Mas ele é muito técnico. Ele sabia escrever muito bem, sabia fazer rima muito bem, sabia fazer métrica perfeitas, sonetos lindos. Então a estética dele era impecável, realmente. Em outros poemas, ele manifesta sua tristeza pela perda e pelo afastamento da morte. Então, você já vê que ele tem algumas temáticas subjetivas, mesmo sendo um exímio poeta parnasiano. Tem um livro chamado Via Láctea, e o poeta superou as limitações temáticas do parnasianismo, ou seja, ele foi além do que o parnasianismo era, de temas. Muitos poemas dessa obra apresentam elementos líricos amorosos. O que é um negócio? Fica chato, né? Escrever sempre a mesma coisa. Fica chato eu fazer um poema sobre um armário, sobre uma porta, sobre um vaso. É muito chato. Então, obviamente que o parnasianismo seria superado. E assim, é óbvio, entendeu? Chega um momento que cansa. Essa busca pela perfeição cansa. Então, às vezes, a estética mantém, porque a estética realmente é uma coisa prazerosa. De você parar para pensar e fazer a técnica perfeita. Você escreveu um soneto bem feito, um decassílabo bem feito, um alexandrino bem feito, rimas raras, rimas ricas. Então, igual eu estava falando, o parnasianismo, os temas deles eram muito objetivos. Muito objetivo. Era um poema sobre um vaso, um poema sobre uma árvore, e nem tanto assim, entendeu? É como eu estava falando, é uma obra de natureza morta. É aquilo ali. É a técnica pela técnica. Eles não importavam muito com o conteúdo, com o que estava por trás daquela obra. Estavam preocupados com a estética da obra. Então, era um poema muito bem feito, um soneto perfeito, mas sem nenhuma subjetividade, sem nenhum tema amoroso, sem nenhum tema sentimental. Então, é só temas rasos? Não, porque acaba que os próprios autores do parnasianismo superaram rapidamente essa questão de temática do parnasianismo, porque é uma coisa muito redundante, né? Muito metalinguístico. Deu para entender? Show. Então, como o próprio Olavo Bilac também fez, né? Superou, escreveu um livro inteiro, mesmo sendo um parnasiano, superando completamente a temática do parnasianismo. Ele tem um poema chamado Profissão de Fé, que é o poema mais metalinguístico que a gente tem, né? Que é metalinguagem. É um poema falando sobre fazer poema. Eu fazer um poema sobre fazer um poema. No cinema, por exemplo. Eu fazendo um filme sobre como fazer um filme. Basicamente isso. Então, seu poema Profissão de Fé, Bilac valoriza o artesanato poético, ao comparar o trabalho do poeta com os ourives. Então, ele fala que você vai trabalhando, 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 e você consegue gerar um poema, né, uma beleza, da mesma forma que o ourive, trabalhando, 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 consegue gerar uma joia, tá? Então, o Bilac era republicano, ou seja, direita extrema, né? Republicanista. Então, ele produziu conteúdo muito nacionalista, que naquela época de realmente da República, etc., escreveu textos voltados para o símbolo da pátria, que a pátria significava, que é uma coisa que pode ter temática subjetiva, entendeu? Pode não, tem uma temática necessariamente subjetiva, entendeu? Então, dá para ver que o Olavo Bilac é um exímio autor parnasiano, mas ele supera muito a temática parnasiana. Ele é um parnasiano estrutural, mas temático, ele consegue ir além desse tema. Mas esse poema dele, o Profissão de Fé, eu vou ler para vocês. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, e enfim, no verso de ouro engasga a rima como um rubi. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem um defeito. E que o lavor do verso, acaso, por tão sutil, desculpa que estava escrito de uma forma arcaica aqui, possa o lavor lembrar de um vaso de becerril.
E horas sem conto passo, mudo e olhar atento, a trabalhar longe de tudo o pensamento. Porque o escrever tanta perícia, tanto requer, que o ofício tal, nem há notícia de outro qualquer. Assim procedo. Minha pena segue esta norma, por te servir, deusa serena, serena forma. Então, a pena dele, a escrita dele, é completamente devota à forma. Então, é um poema 100% estético. O trabalho do autor é o trabalho do ourive. Ele vai, senta, trabalha para fornecer, para agradar a deusa que é a forma. Então, um poema de trabalho para gerar algo estético, esteticamente bom, tá? Vamos para as questões. Não tem muita questão do Enem sobre parnasianismo, tá? Eu fui procurar questão e realmente não tinha, não achei questão sobre parnasianismo, mas falam muito sobre Bilac. Então, às vezes, você não vai ter uma questão necessariamente sobre o parnasianismo, mas vai ter uma questão sobre Bilac. Ainda mais agora, né, que em relação ao positivismo, né, esse positivismo voltando, é uma coisa muito característica de Bilac, né? Enfim, provavelmente vai ter questão do Olavo Bilac aqui. FGV, assinale a alternativa correta a respeito do parnasianismo. Letra A. Inspiração é mais importante que a técnica. B. Culto da forma. Rigor quanto às regras de versificação ao ritmo, acima ricas ou raras. C. O nome do movimento vem de um poema de Raimundo Correia. D. Sua poesia é marcada pelo sentimentalismo. E. No Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Isso. Letra B, gente. Por que não é a letra A? A técnica é mais importante que a inspiração. Letra C. O nome do movimento veio de um poema francês, não veio do poema do Raimundo Correia. Lembra que eu falei bem no começo da aula? Letra D. A poesia é marcada pelo objetivo, sentimentalismo, né? O inverso, objetivismo, como que eu falo? É assim? Então tá. E letra E, no Brasil, o parnasianismo conviveu com o barroco. Não, na verdade, o parnasianismo conviveu com o simbolismo, tá? Próxima aula de simbolismo, a gente conversa mais sobre isso e eu vou mostrar um quadro para vocês da diferença entre simbolismo e parnasianismo, ok? Unifesp. Os versos denunciam: não se mostre na fábrica o suplício do mestre e natural o efeito agrade, sem lembrar os andaimes do edifício. Porque a beleza, gêmea da verdade, arte pura inimiga do artifício, e a força e a graça na simplicidade. Então, letra A. Vocabulário simples e de pouca preocupação com as qualidades técnicas, já que as sugestões sonoras não estão neles presentes. B. Emoção expressa racionalmente, embora seja bastante evidente o caráter subjetivo na construção das imagens. Letra C. A busca da perfeição na expressão, visando ao universalismo, como exemplificam os termos beleza e verdade grafados como maiúsculo. D. O afastamento da realidade social, decorrente de uma visão idealizada do mundo, descrito por metáforas pouco objetivas. Letra E. A forma de expressão pouco idealizada, resultante de uma concepção de mundo marcada pela complexidade que, nos versos, se manifesta em vocabulário seleto. Essa a gente, de dica, assim, olha assim, as palavras-chave de cada alternativa. Se você sabe mais ou menos quais são as palavras-chave do parnasianismo, você vai olhar a alternativa, se tiver alguma coisa que não bate muito, é essa, entendeu? Ok. O,
André acha que é C, Guilherme acha que é D. Vamos ver. É letra C. Vou explicar alternativo por alternativo. A gente vai para a palavra-chave, tá? Eu, particularmente, acho mais fácil assim. Letra A, vocabulário simples. Já vou parar de ler, porque a gente sabe que no parnasianismo não tem nada de vocabulário simples, né? É um vocabulário completamente rebuscado. Letra B, emoção expressa. Eu não expressa emoção, mas tudo bem, vamos terminar. Racionalmente, ok. Embora seja bastante evidente o caráter subjetivo, não tem nada de subjetivo no parnasianismo. Aí, letra D, pode ter a dúvida, tá? Porque realmente no parnasianismo tem um afastamento da realidade social. Mas, decorrente de uma visão idealizada do mundo, não tem nada de idealizado no parnasianismo, é uma coisa completamente objetiva. Descrito por metáforas, não tem metáfora, muitas metáforas no parnasianismo. É uma escola poética que visa menos figuras de linguagem, tá? Pouco objetivas. É muito objetivo quando tem metáfora. Igual a metáfora que fazem do... Que não necessariamente é uma metáfora, né? É uma comparação entre o trabalho do Ourive com o autor. É muito objetiva a comparação. Ele explica passo a passo por que são parecidos, entendeu? Então, é muito objetivo. Não tem nada de pouco objetivo no parnasianismo, tá bom? Mas eu entendo porque tem como confundir, sim. E letra E, a forma de expressão pouco idealizada, resultante de uma concepção de mundo marcada pela complexidade, que nos versos manifesta um vocabulário seleto, não tem nada de seleto. É completamente rebuscado. Eles usam tudo quanto é tipo de palavra que tem, tá? Próxima questão, então. O NB, vaso grego. Tá, vou ler primeiro o comando. A partir da leitura do soneto Vaso Grego, assinale a opção correta a respeito do tratamento estético. Essa visão universal é porque é uma coisa que eu não falei na parte teórica. O universalismo é aquela... tem essa corrente no parnasianismo de tentar manter todos os poemas iguais universalmente. Por quê? Início de globalização, né? Aqueles momentos iniciais ali, pré-guerra mundial, etc. Tem aquela faísca de pré-globalização. Então, eles tentam fazer uma linguagem universal. Então, para a linguagem ser universal, ela tem que ser uma beleza universal, uma beleza estética universal. Então, um poema bem feito no Brasil é um poema bem feito externamente. Se eu for falar, por exemplo, não fala de problema social. Porque se eu falar de problema social, não vai ser universal, porque o problema daqui não é o mesmo da França. Então, uma coisa esteticamente, o poema esteticamente bonito aqui é um poema esteticamente bonito da França, porque como a gente vê claramente, as escolas poéticas vêm de fora para cá, até esse ponto, tá? Então, todas as nossas inspirações vêm de lá. A gente só vai quebrar isso no modernismo, com a Anita Malfatti, etc. Anita Malfatti nos quadros, Carlos Drummond, etc. Mas necessariamente nessa época a gente já tenta aquela busca pela integração do movimento brasileiro com o movimento europeu, e não uma corrente separada, entendeu? Ainda tem aquela vontade. Então é uma busca pelo universalismo, porque é um parnasianismo brasileiro wannabe europeu, entendeu? Deu para entender agora? Eu não tinha explicado isso na parte teórica. Não, é engraçado. Não, é completamente o oposto, né? Se for para pensar. O universalismo porque para entender esse poema é muito difícil. Todo mundo entender esse poema é assim, rebuscado demais, hipérbito demais, linguagem difícil demais. Essa universalidade é só questão estética, não necessariamente conteúdo, tá? Muito boa observação, André. Então vai. Poema Vaso Grego, a gente já leu, né?
Então, a partir da leitura do soneto Vaso Grego, assinale a opção correta a respeito do tratamento estético conferido aos mitos antigos pela poética parnasiana. A. Recorrência a temas mitológicos atraía o leitor comum e amenizava os efeitos de distanciamento impostos a eles pelo rebuscamento da linguagem parnasiana. B. Os mitos antigos são atualizados na poesia parnasiana e recebem um significado poético novo, que promove a ruptura efetiva com o passado e tradição mítica. C. O tratamento estético dos mitos gregos na poesia parnasiana aproxima o antigo mundo mitológico dos problemas imediatos e concretos da vida social brasileira. D. A presença de elementos da arte e da mitologia grega no soneto apresentado está de acordo com uma máxima. Não consigo ler o resto aqui. Mas vocês estão conseguindo ler, né? Vixe, peraí, então. Eu acho que eu tenho. Eu tenho aqui. Peraí. Deixa eu só dar um ESC aqui, então. Quer ver que eu vou fazer? Sabia. Tô conseguindo ler agora? Então, tá de acordo com uma máxima do parnasianismo, arte pela arte. Eu sempre faço isso. Toda aula. Então tá. Já deu para ver qual que é a alternativa, né? Então por que não é a letra A? Recorrência a temas mitológicos atrai o leitor comum. Nada atrai o leitor comum nesses poemas. Então já pode tirar, mesmo falando sobre mitologia, como é que o cara vai ler algum tema sobre mitologia? Demora 2 horas para interpretar um poema. Então, letra B. Os mitos antigos são atualizados na poesia parnasiana e recebem um significado poético novo, que promove a ruptura efetiva com o passado e tradição. Não tem ruptura efetiva. Não é só a temática que importa aqui. Ruptura efetiva seria se falar sobre, trouxesse um novo significado, mas não usasse a estética. Eles usam até estética, né? Então não tem nada de ruptura aqui. C. Tratamento estético dos mitos gregos na poesia parnasiana aproxima o antigo mundo mitológico dos problemas imediatos. Não falam de problemas. E concretos da vida social brasileira. Não fala da vida social brasileira. O parnasianismo não fala, tá? Letra D. Presença de elementos da arte da mitologia grega no soneto apresentado está de acordo com a máxima do parnasianismo, arte pela arte. É isso, não é? Alguma dúvida? Arte pela arte é aquela coisa estética, né? Que eu falei. É a arte pela arte, não a arte como o problema. A arte tentando resolver a questão social, a arte para falar do meu sentimento. Não, é a arte pela arte. É aquela coisa do quadro que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu ver. Esse quadro aqui. Ele é arte pela arte. Ele não tenta demonstrar nada, ele não tenta demonstrar sentimento, ele não tenta demonstrar vida social, não tenta demonstrar problemas. Isso, aquela parada de técnica. Ele mostra a técnica, ele mostra a beleza só porque é bonito. É uma fruta bem pintada, é bonito? É bonito. Significa alguma coisa além disso? Não, é arte pela arte, tá? Então, eu falei que a aula de hoje ia ser bem curta, foi bem curtinha mesmo. A dica da semana é essa página de Instagram, chama Imagens História. Inclusive, quem me indicou foi o professor de matemática de vocês, o Arthur. Eles estão agora com a segunda página, porque foram denunciados, etc. Mas é uma página muito boa, muita curiosidade, interessante. O dono dessa página é uma pessoa muito inteligente. Eu, particularmente, gosto muito. Se vocês quiserem acompanhar, fica a critério de vocês, tá bom? Obrigada. Agradeço muito.
por terem assistido a aula de hoje. E é isso. Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar.